Vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, seu informativo diário, nos endereços eletrônicos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Edição de meio de semana, quarta-feira, 4 de janeiro de 2023. A Igreja Católica Apostólica Romana vivencia o dia de Santa Ângela de Foligno, São Caio e Santo Hermes. É tempo de Natal ainda no calendário litúrgico. Tempo do Natal, são aqueles dias em que estamos nos aproximando da Epifania, né? Epifania do Senhor. Domingo será então a Epifania do Senhor, uma solenidade muito bonita na igreja, quando aparecem os reis magos visitando o menino rei. Janeiro é o primeiro mês do ano com 31 dias, é o mês da paz e fraternidade universal. Dia Mundial da Religião também vai ser comemorado. O Dia Mundial da Religião será comemorado em 21 de janeiro. É importante, porque a religião salva muitas pessoas. Também é o mês nacional do aposentado, o dia será 24. Do carteiro, dia 25. Está vigendo a estação do ano do verão brasileiro, que iniciou-se na quarta-feira, 21 de dezembro de 2022, às 18h48. Dia 4 de janeiro de 2023, fase da Lua ainda permanece a quarto crescente, quarto dia do ano, faltando 361 dias para terminar 2023. A Terra no periélio, ponto mais próximo do Sol, às 13 horas e 17 minutos. Comemorações do Dia Nacional do Hemofílico ou do Portador de Hemofilia, Mundial do Braille e Dia Nacional da Abreografia. Indicadores da economia, alguns indicadores. Vamos ao salário mínimo nacional, de janeiro a dezembro de 2023, R$ 1.320. Né? O decreto, a medida que estipulou esse salário foi assinada pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. R$ 1.320, o novo salário mínimo nacional. Taxa Selic 13,75% ao ano, divulgada pelo Copom em dezembro de 2022. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 5,9%, divulgada em 9 de dezembro de 2022. Algumas cotações registradas na segunda-feira, primeiro dia do mercado financeiro do ano novo, segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2023. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória. Vamos ver como se comportou o principal produto agrícola de Espírito Santo, né? É importante porque há muitos cafeicultores que ficam de olho aí, vendo o web jornal. Café arábica bebida dura, R$ 960 a saca, no fechamento dos negócios na segunda-feira. Arábica bebida Rio, 909. Conilon bica corrida tipo 7 e 8, R$ 654. Também na segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2023, temos o mercado financeiro em São Paulo. Vejamos como se comportou o mercado financeiro. O dólar fechou em alta, hein? Alta de 1,5%, cotado a R$ 5,36. E a bolsa teve um estouro, hein? De baixa, estouro para baixo, fechou em baixa de 3,06%, registrando 106.376 pontos. Caiu bastante, então, a Bolsa de Valores B3 no primeiro dia do mercado financeiro do ano novo, com esse novo governo que está aí, né? Fechou em baixa de 3,06%. Agora vamos às manchetes do jornal A Tribuna de Vitória, Espírito Santo. Edição de terça-feira, 3 de janeiro de 2023.
Eu divulgo as manchetes de A Tribuna porque é o único periódico que circula de forma impressa nas bancas de jornais, padarias e lanchonetes nos municípios capixabas. Temos aqui a primeira manchete: homenagens e histórias no adeus ao rei Pelé. Pelé, nosso Edson Arantes do Nascimento, nome de batismo, que foi sepultado na terça-feira, dia 3 de janeiro de 2022. Ele morreu no fim de terça-feira, 3 de janeiro de 2023. Ele morreu no fim de 2022 e houve uma festa muito grande no município de Santos. O corpo foi velado no estádio da Vila Belmiro. Depois houve cortejo pelas ruas e o sepultamento na terça-feira com milhares de pessoas, né? Homenagens e histórias no adeus ao rei Pelé é uma das manchetes de A Tribuna de terça-feira, no dia do sepultamento do rei do futebol do século XX. Moradores pedem mais rigor contra barulhos, é outra manchete. Alerta para o uso de rasteirinhas. Gasolina fica mais cara e postos vão ser investigados. Janeiro com mais de 50 shows nacionais. Luísa Sonza se apresenta em Guarapari. Colheita de uvas vira atração nas férias. Turistas visitam sítios em Guarapari, Vargem Alta, no sistema Colhe e Paga. Tereza, Eliud, Dalva, Nádia e Antônio colheram as frutas diretamente no parreiral, em sítio na área rural de Guarapari. É uma beleza, né? Já estive visitando também Santa Teresa, que tem muitos parreirais, muitas vinícolas. Então estive já em Santa Teresa. Aqui, no caso, foi Guarapari. Doutor João responde: o surgimento de pólipos intestinais pode representar um sinal de alerta para o câncer. Bandidos usam telefone de igreja para dar golpe e pedir dinheiro pelo WhatsApp. Estado anuncia mutirões de cirurgias e novas vagas em cursos técnicos. Entrega de novo aquaviário até março, conclusão da ampliação da terceira ponte e construção de creches em tempo integral também estão entre as prioridades do governo do Renato Casagrande, que continua, né, administrando o Estado. Já teve um mandato passado e foi reeleito. Só que agora a novidade é o vice, Ricardo Ferraço, né? Era uma mulher e mudou para um político mais conhecido, mais popular aqui no nosso estado, com a família tradicional, família Ferraço. Então Ricardo Ferraço é o novo vice-governador. Rumo ao Rio de Janeiro. Agora eu quero fazer um resumo aqui da minha aventura no fim de ano e início de ano, no fim de 2022 e início de 2023, no Rio de Janeiro, minha aventura no Rio, hein? Atenção, no Espírito Santo e no Rio. Eu fiz uma belíssima viagem entre o fim de 2022 e o início de 2023. Valeu a pena, gente. Saí de Colatina na sexta-feira, dia 30 de dezembro de 2022, no fim da tarde, em ônibus da aviação Pret, com destino a Linhares, no norte do Espírito Santo, pois em Colatina não tinha passagem para o Rio, onde cheguei pouco antes das 20 horas. Então, em Linhares, eu estava por volta das 20 horas. Eu paguei R$ 25,95 de Colatina para Linhares. O trajeto foi complicado e demorado, pois há muitos trechos esburacados na rodovia estadual, após as chuvas intensas. Em território linharense, embarquei por volta das 20h30 para o Rio de Janeiro, capital fluminense, em ônibus da aviação Gontijo, que fazia a linha Itaim, Bahia, a São Paulo, com parada na rodoviária do Rio. Sabe quanto eu paguei para ir de Linhares até o Rio? R$ 291. Cheguei ao Rio às 8 horas de sábado. De sábado, último dia do ano. É uma viagem um pouco cansativa, porque você dorme em bancos, né? Não é fácil você dormir em bancos de ônibus. Eu não gosto, né?
Acho que ninguém gosta, mas a gente é obrigado, então a gente faz isso. Então eu cheguei ao Rio às 8 horas de sábado, 31 de dezembro de 2022, e carreguei a bateria do celular no terminal rodoviário até decidir por onde eu seguiria, né? Na verdade, tudo já estava arquitetado na minha mente. Saí então caminhando próximo da área portuária, passando por barracões de escolas de samba, armazéns do porto, ao lado de uma roda gigante enorme, acredito que seja a maior do país, e por muitos turistas. O que me chamou a atenção por volta das 9 horas da manhã é que numa aparente boate gay, ali na área portuária mesmo, havia enorme quantidade de rapazes homoafetivos dentro e do lado de fora, seminus, alguns só com calções colados no corpo, enquanto rolava um som extremamente alto no estabelecimento. Foi impressionante o número de jovens se acariciando em público na área próxima da Praça Mauá, no centro do Rio. Havia preto, branco, amarelo, calvo, cabeludo, baixo, alto, enfim, uma variedade significante de homossexuais masculinos do tipo que frequenta a academia de musculação. Alguns até se abraçavam, manifestavam seu amor carnal ali mesmo na rua, naquela área portuária, ainda bem que não é muito frequentada. Alguns navios turísticos se destacavam pelas suas dimensões, estruturas e belezas, vários andares, muita gente dentro curtindo férias, provavelmente, música no ar. Tinha um navio com várias orquestras, muita música mesmo, interessante aquele navio. Passeios, agitação, guias turísticos e visitantes estrangeiros. Era realmente um clima de fim de ano, o sábado, dia 31 de dezembro. Fui até a Igreja da Candelária, que estava fechada, e tirei algumas fotografias do lado externo. Depois fui a Lapa, onde consumi água mineral gasosa e comi pão de forma adquirido num supermercado local lotadíssimo. Olha, eu devo ter ficado uma meia hora na fila. Fora dos supermercados, os produtos estavam caríssimos, praticamente o dobro ou o triplo do preço. Passei também por uma feira de produtos agrícolas e diante do quartel do Exército, na Central do Brasil, onde brasileiros permaneciam mobilizados em favor da moralidade pública e contra a corrupção, demonstrando sua discordância com o processo e resultado eleitoral para presidente da República no pleito de novembro de 2022. Depois disso, eu fui reservar um quarto de hotel para passar a noite, e a noite de 31 de dezembro para 1º de janeiro de 2023. Né? Verifiquei alguns estabelecimentos que já conhecia e acabei optando por um deles, com apenas cama de solteiro para pernoite. Após pagar a diária, deixei objetos no quarto e fui a Niterói, atravessando a Baía de Guanabara, nas já conhecidas barcas Rio-Niterói. Quem vai ao Rio é bom para passear um pouco nessas barcas, né? O cartão estava custando R$ 7,70. Na orla niteroiense, caminhei pelo calçadão e fui a um shopping, onde adquiri comestíveis. O que chamou muito a atenção, tanto no Rio quanto em Niterói, foi o número de moradores de rua que existem em praticamente todas as calçadas e esquinas, muitos dos quais sempre pedindo algo aos transeuntes, ou a quem está no carro também. Olha, é um quadro triste, mostrando o mal que o entorpecente faz às pessoas, pois grande parte delas foi levada a esse fim pela drogadição, tanto homens como mulheres. Ao retornar de Niterói, também pelas barcas, fui para o hotel e dormi por volta das 21 horas. No domingo, dia 1º de janeiro de 2023, deixei o quarto pouco depois das 8 horas e fui fazer mais uma caminhada, passeando pelo centro, Cinelândia, Lapa, Catete, Glória, Largo do Machado, Flamengo, Botafogo, e cheguei até Copacabana. Tudo isso aí na caminhada, hein? A maioria dos estabelecimentos comerciais estava fechada.
salvo alguns bares e lanchonetes e um bom número de farmácias. Em 2 hotéis apreciei o valor da diária nas imediações do Catete. Havia um que oferecia apenas o quarto para solteiros sem ventilador para pernoite por R$60 e outro com ar-condicionado por R$200. Me lembro até do nome do hotel, Riazor. Passei pela Igreja Católica Nossa Senhora Mãe da Divina Providência e assisti à liturgia eucarística na mesma região. Na rua Marquês de Abrantes, entre Flamengo e Botafogo, me direcionei mais para Orla e fui direto para Copacabana, passando pela Igreja Imaculada Conceição de Nossa Senhora, edifício da Fundação Getúlio Vargas, diante da sede do Clube Botafogo Futebol e Regatas, túnel do Leme e, enfim, praia de Copacabana. Fiquei boa parte da tarde no bairro mais importante do Rio, mais famoso, né? Caminhando principalmente pelas avenidas Princesa Isabel, Atlântica e Nossa Senhora de Copacabana. Fui até bem pertinho do mar, mas não cheguei a cair na água não, apesar de quase fazer isso. Do meio da tarde para o fim, retornei para a Lapa e o centro do Rio, onde tomei água gasosa e me alimentei, me dirigindo logo em seguida para a rodoviária, né, observando o movimento constante de VLTs, que são pequenos trens, denominados veículos leves sobre trilhos, nos quais a passagem custa pouco mais de R$4, se não me engano. Eles circulam pela Avenida Rio Branco, Praça 15, Praça Mauá, área portuária e outros pontos cariocas. Embarquei num ônibus da aviação Águia Branca às 20 horas, de volta a Colatina com passagem pré-adquirida por R$273,18. O ônibus semileito de 2 andares chegou à Grande Vitória no meio da madrugada de segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2023. Quando acordei e observei a quantidade enorme de semáforos que tem nas ruas, gente. Não é a primeira vez que eu verifico isso, não. Era uma paradeira só do ônibus, sem necessidade. A cada luz vermelha, num horário em que não havia ninguém atravessando nas faixas. Eu acho aquilo uma coisa de nécio até. Parar o ônibus numa passarela, numa faixa, que não tem ninguém atravessando, e o ônibus fica parado, com sinal vermelho, de madrugada, sem necessidade. Meu Deus do céu! Só nesses sinais luminosos, acho que o veículo gastou cerca de 1 hora, mais ou menos. Poderiam instalar sensores, a fim de liberar o sinal quando fosse desnecessária a luz vermelha para veículos. A parada a todo instante irrita passageiros e motoristas, muitos dos quais, notadamente de carros menores, seguem viagem mesmo com o sinal fechado, né? Durante a madrugada, quando não tem ninguém. Eu acho que é uma atitude correta, mas não. Aí tem que ver se a lei permite, eu não sei. Havia uma época em que parece que permitiam passar pelo sinal de madrugada. Não sei agora como é que está. Vamos falar agora da posse do novo governador de São Paulo, a terceira economia da América Latina, ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, passa a governar São Paulo, o mais importante estado brasileiro. Temos aqui o discurso de posse do governador de São Paulo. Ele diz o seguinte: hoje é um dia especial, pois marca o início de uma caminhada. Pelos próximos 4 anos, o time que hoje assume fará o máximo para vencer os imensos desafios que nos são impostos. A responsabilidade de governar um estado como São Paulo, que se fosse um país seria a 21ª economia do mundo, terceira da América Latina, é enorme. Só não é maior do que a motivação de fazer a diferença. Apesar da pujança, temos um estado desigual e a atenção às demandas populares deve ser o grande direcionador da ação do Estado. É dia de expressar gratidão, que é uma forma singular de reconhecimento. Gratidão a Deus
por revigorar as nossas forças, preparar nosso caminho e conduzir nossos passos sob a sua vontade. Gratidão à minha família, que é a minha fortaleza, disse Tarcísio de Freitas. Na política, inicio meus agradecimentos, como não poderia deixar de ser, pelo presidente Jair Bolsonaro, que me lançou este desafio, que enxergou o que ninguém havia enxergado naquele momento. Quanta ousadia! Olha, então, primeira homenagem que ele faz é o presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente agora. A montagem do Ministério em 2019 já havia sido ousada. Houve a aposta em técnicos desvinculados das pressões partidárias, padrão que estamos reproduzindo em São Paulo. Aliás, a indicação irresponsável de dirigentes é a raiz da ineficiência, da corrupção, do fisiologismo. E por que não dizer, desmoralizam a própria democracia? As ideias ousadas, segundo Goethe, são como peças de xadrez, que se movem para frente, às vezes até as perdermos, mas podem começar um jogo vitorioso. Nesse momento, eu e outros técnicos chegamos ao primeiro escalão do governo federal e nunca nos faltou apoio, incentivo e patrocínio da ousadia que foi premiada no caso da infraestrutura por leilões de concessão com modelos inovadores, vitoriosos e um momento desafiador e por reformas de marcos importantes, referenciais pelo Congresso Nacional. Expresso minha gratidão a Felício Ramute, vice-governador de São Paulo, um grande amigo que a política me deu, que em um gesto de grandiosidade abriu mão de seu projeto para caminhar comigo. Gestor, experimentado, bem-sucedido por onde passou, trouxe uma densidade para o nosso nome e ainda mais certeza de que será possível fazer muito por São Paulo. A Guilherme Afif Domingues, que além de um grande professor, se tornou um amigo e uma pessoa que fez toda a diferença na construção desse projeto. Ao presidente do meu partido, o deputado federal Marcos Pereira, que me acolheu nos quadros do Republicanos. Também agradeço aos presidentes dos partidos que fizeram parte da nossa coligação, em especial ao ex-ministro e futuro secretário de governo, Gilberto Kassab, pelas inúmeras portas abertas ao longo da campanha, ao senador Marcos Pontes, deputados, prefeitos, vereadores, amigos. Hoje é dia de agradecer a população de São Paulo que me acolheu de forma muito carinhosa, que não me perguntou de onde eu vim, que preferiu apostar no para onde podemos ir. Agradeço aos quase 13 milhões e 500 mil paulistas que acreditaram nesse projeto. Entendemos o recado das urnas? Vamos governar para todos, renovando a esperança de um futuro melhor, percebendo e explorando cada potencial do Estado, apostando na inovação, na tecnologia como arma poderosa para o crescimento e para a melhora na prestação dos serviços. É uma honra muito grande, disse ainda Tarcísio de Freitas, novo governador de São Paulo, tomar posse na Assembleia, essência da representação democrática paulista. Aqui teremos um ambiente de diálogo para fazer de São Paulo um exemplo para o Brasil em termos de políticas sociais, de sustentabilidade, de inclusão, de inovação, de luta pela segurança, pelo emprego, pelo desenvolvimento econômico e regional. Vamos trabalhar na construção de consensos, no convencimento por meio do trabalho técnico e de transparência, sempre respeitando as diferenças, sempre com uma atitude propositiva. Vamos buscar a maioria para realizar programas e manter profundo respeito pelos adversários. Aliás, interessante seria se aliados do governo não se furtassem em abordar os projetos criticamente e se opositores tiverem a consciência do imperativo da responsabilidade e se dispuserem a propor, a construir. Esperamos aqui a interlocução, diálogo franco.
nós, no governo, estaremos prontos para a discussão de ideias, para a construção de caminhos. Não somos donos da verdade. Não hesitaremos em dar passos atrás quando necessário, mas estamos extremamente cientes da nossa responsabilidade e comprometidos com o acerto. O diálogo também será importante para aglutinar a bancada em torno dos interesses do Estado, de forma a suprir uma grande lacuna. Desde a década de 30 do século passado, há um desbalanceamento entre o peso econômico e o peso político. São Paulo precisa ter mais voz. Hoje é dia de reafirmar compromissos. O compromisso com o desenvolvimento, com o Estado, que é a locomotiva econômica do país, que merece uma economia dinamizada e aberta, parceira do empreendedor e da iniciativa privada, mais competitiva e mais integrada internacionalmente. São Paulo pode e deve ser protagonista nos processos de transição energética, líder em economia verde, exemplo de investimentos sustentáveis. Não é para menos. Sabemos que os fluxos financeiros estarão fortemente aderidos aos padrões ambientais. O compromisso de acionar as alavancas do crescimento, o aumento da oferta de energia, a diminuição da carga tributária, a oferta de crédito para micro e pequenos empreendedores, os investimentos pesados em infraestrutura, a capacitação profissional e a digitalização. Mas o crescimento econômico não é um fim em si mesmo. Há uma razão para que persigamos insistentemente o crescimento. É o resgate social, diz então Tarcísio de Freitas, novo governador de São Paulo. Então, ele tem mais do seu discurso aqui. Deixa eu ver se eu passo mais algumas informações. Essa questão do resgate social, então ele está dizendo que vai ser, né, um projeto que ele vai seguir em frente. Né? Não é só desenvolvimento econômico, né? É esse compromisso que ele tem com o social. Todos os governadores falam sobre esse compromisso, né? Ele diz aqui o seguinte, deixa eu ver. Deixa eu ver o que ele mais falou aqui. São Paulo pode e deve ser protagonista nos processos de transição energética, já falei. Assim, ele fala que o crescimento econômico não é um fim em si mesmo, mas a questão é o resgate social. A grande finalidade do mandato é fazer a diferença, diz Tarcísio de Freitas em seguida. Cada meta alcançada muda realidades, transforma trajetórias, traz esperança, dignidade. Dignidade é uma palavra-chave. Dignidade é uma palavra-chave. Não podemos ficar inertes ao sofrimento cotidiano de dependentes químicos amontoados nas cracolândias, insensíveis com a situação de quem não tem abrigo, emprego, futuro. Não podemos achar normal a fome, e em um mundo que dispõe de tanta tecnologia, não podemos tolerar o analfabetismo. Podemos e devemos contribuir para o aumento da oferta de moradias, para a revitalização dos centros urbanos, para a melhoria da mobilidade, para a melhoria do ensino, para a melhoria dos serviços de saúde e para o fortalecimento dos programas de transferência de renda e combate à pobreza. Como será bom ver jovens acessando pela primeira vez o mercado de trabalho por meio do programa Jovem Aprendiz Paulista. A cidadania existe de fato na medida da qualidade da prestação de serviços públicos. Hoje é dia de pensar em disrupção. Em tempos de 5G, de democratização de acesso a dispositivos móveis, precisamos fazer mais com menos, mudar os modelos de prestação de serviço público, usar maciçamente a tecnologia em prol do cidadão. A integração de sistemas e o geoprocessamento serão fundamentais na segurança pública, por exemplo.
A ousadia na gestão nos ajudará a tirar o máximo do patrimônio imobiliário do Estado. Será necessária a criatividade para aumentar significativamente o investimento em universalização do saneamento básico e ainda assim reduzir as tarifas para concluir o Rodoanel ou a linha 17, para fazer o metrô alcançar mais pessoas ou para ver ligações ferroviárias saindo do papel, para acabar o que ficou pelo caminho. Precisamos entregar as pequenas coisas que mudam a rotina e fazem a diferença. Como dizia Franco Montoro, minha maior obra é o conjunto das pequenas obras. Ou Mário Covas, penso que às vezes mais vale eliminar uma fila do que construir um viaduto. Hoje é dia de pensar e exaltar São Paulo pelo Brasil, faça-se o melhor, muito obrigado. Concluiu o discurso, então, o novo governador do maior estado brasileiro, esteio deste país, mola desse país, São Paulo, uma das maiores economias do mundo e da América Latina. Bem, vamos falar agora sobre Bento XVI e o seu velório. O sepultamento de Bento XVI será na quinta-feira. Fiéis já começaram a chegar à Praça São Pedro, no Vaticano, na madrugada de segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2023, para prestar as últimas homenagens ao Papa Emérito Bento XVI. O corpo do Papa Bento XVI, Papa Emérito, cujo nome de batismo é Josef Ratzinger, foi levado para a Basílica de São Pedro e permanecerá em exposição até esta quarta-feira, e na quinta ocorrerá o funeral às 9h30, presidido pelo Papa Francisco. Ratzinger faleceu no dia 31 de dezembro de 2022, aos 95 anos, no Vaticano. Milhares de pessoas fizeram fila para prestar suas homenagens póstumas diante da exibição pública do corpo. Oficiais de segurança disseram que pelo menos 25 mil pessoas passaram no primeiro dia. Então, eu só quero terminar aqui fazendo um comentário. O Papa Emérito Bento XVI é considerado por muitos como o maior teólogo da atualidade, com um grande número de livros publicados, poliglota inclusive. Ele, quando veio ao Brasil, falou em português, e um português muito melhor do que muitos brasileiros. Ele é um homem bastante afável no relacionamento, foi padre, bispo, cardeal, papa, professor e músico, um verdadeiro doutor da igreja. Renunciou ao posto de papa quando sentiu que sua saúde não deixaria mais cumprir bem a missão tão importante como a de líder da igreja no mundo inteiro. Espera-se para breve a sua canonização. Ventila-se que o prazo situa-se em torno de 5 anos, o prazo para canonização. Olha, vamos falar da Mega da Virada. Eu já falei, passei essas informações, mas vamos novamente, né? A Mega da Virada, concurso 2.550, teve 5 ganhadores. Cada um leva mais de 108.393.000 reais. A Mega da Virada foi sorteada no dia 31 de dezembro. Nesta quarta-feira tem um novo sorteio, agora o sorteio normal, concurso 2.551, e a estimativa de prêmio é de 3 milhões de reais. As apostas podem ser realizadas até às 19 horas, tanto nas lotéricas quanto no sistema eletrônico no site da Caixa Econômica, loterias.caixa.gov.br. O que temos mais aqui? Deixa eu ver o que eu posso falar para você que está nos vendo, né? Vou falar sobre missa na principal paróquia de Colatina, meu município base, tá? Olha, nesta quarta-feira, dia 4 de janeiro de 2023, às 19 horas, haverá missa presidida pelo padre José Baldeci Romão, na Catedral Sagrado Coração de Jesus, no centro de Colatina. Mais informações você pode obter indo à Secretaria Paroquial. O telefone é 2102-5010 DDD 27.
Telefone do Mosteiro das Irmãs Clarissas, 37210864. Matriz Imaculado Coração de Maria, no bairro São Silvano, bairro mais importante economicamente de Colatina. Telefone 99507-2251. Olha, chances para trabalhar em Colatina, você pode procurar o Cine, você que está desocupado. A Agência do Sistema Nacional de Emprego, Cine de Colatina, divulgou recentemente cerca de 30 oportunidades de trabalho. São vagas para atividades variadas. A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados junto às firmas necessitadas. Telefone é 0 operadora 27 3721 7102, endereço físico, Avenida Getúlio Vargas, número 98, Centro. Inimaginável, inenarrável, indescritível, impensável, magnífica, estupefação. Assim, minha gente, é a imagem da parousia, a segunda vinda de Jesus e do terceiro céu. Nós não temos ideia de como vamos presenciar a parousia e nem como vamos ver o terceiro céu. Outra informação nas atualidades. A cultura do homoafetivismo se expande cada vez mais no Brasil e no mundo. É impressionante como se multiplica o número de novos homoeróticos, homolascivos. São incautos jovens, seduzidos pela forte apologia introduzida no mundo por muitas mídias. Será que o futuro da humanidade não estaria comprometido pela falta de casais heterossexuais? É bom pensar nisso. Olha, eu quero falar para vocês outra coisa. Há tempo para obrigações temporais, obrigações religiosas ou devoções e também diversões sociais. Há tempo para tudo nessa vida. Nós é que devemos priorizar esse tempo. Problemas existenciais, sentido da vida. Olha, a filosofia, o amor à sabedoria, é a compreensão da realidade pela razão. Narrar o que o filósofo percebe é outro trabalho. Um pintor pode fazer isso muito melhor do que o filósofo descrevendo. A filosofia é quase sempre uma tentativa frustrada de descrever a realidade. O filósofo passa a vida inteira tentando explicar isso para as pessoas, embora possa, de algum modo, compreendê-la dentro de si. Essa é uma reflexão do canal do YouTube Brasil Paralelo, com uma conversa paralela. Sinais do primeiro mundo. É uma opinião que eu passo para vocês. Eu acredito que o Brasil já vive em clima de primeiro mundo. Observa-se isso pelo descarte de objetos de valor no lixo, pelo número de bazares e brechós com trajes e objetos de boa qualidade, pela recusa de trabalhos como o de catador de café, por exemplo. Muitos jovens recusam, pelo número de pessoas que têm carro ou motocicleta. Em muitas casas, a moto é o segundo veículo da família. Pelas compras por marca de produto e não pelo preço mais baixo, pela ausência de pesquisa de preços por consumidores, pelas luminárias com lâmpadas acesas o dia inteiro. Já observou isso no Brasil? Tem muitos municípios em que você observa no poste durante o dia e a lâmpada está ligada. Por tanto dinheiro que vai para a educação, saúde, esporte, cultura. O governo federal envia
muitos recursos para os estados e municípios. É uma dinheirama que, se bem aplicado esse recurso, já nos daria uma situação muito melhor. Também observa-se que o Brasil vive em clima de primeiro mundo pelo crescimento do número de homoafetivos, algo comum desde o século passado lá na Europa, por exemplo, berço do primeiro mundo, pelo crescimento do número de dependentes químicos e sua relativização, e o intenso tráfico de drogas, coisas comuns também em países do primeiro mundo. Agora, existem também sinais positivos, fatos positivos, e eu fiz aqui uma constatação que eu passo para vocês. Se observarmos atentamente as benesses existentes para as camadas pauperizadas da sociedade brasileira, não há muito o que reclamar. Tem isenção de taxa do Enem, por exemplo, para os pauperizados, os mais empobrecidos, vacinas antigripais e outras gratuitas, entre muitas também distribuídas pelo governo federal, ao Auxílio Brasil agora de R$ 600 no mínimo, auxílio gás, gratuidade para idosos viajarem em ônibus, seguro-desemprego pago durante meses, BPC, benefício de prestação continuada, ainda restituição do imposto de renda, indenização por conta de rompimento de barragem feita por uma mineradora, centros POP para os brasileiros que vivem nas ruas, os chamados em situação de rua, os andarilhos. Tem merenda escolar propiciada pelo Ministério da Educação e Cultura, o MEC, cestas básicas distribuídas por governos e instituições privadas, inclusive igrejas. Não há desabastecimento no Brasil. Há distribuição de sacolas em estabelecimentos supermercadistas para embalar as mercadorias. Essas sacolas, entregues gratuitamente, podem ser usadas para o descarte do lixo domiciliar. Há verbas para grupos de afrodescendentes, para grupos homoafetivos, para capacitações de estudantes e professores, muito dinheiro federal para escolas de todo o país, muito dinheiro distribuído para a saúde pública. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. Shalom, a paz.